Crianças, bom dia, tudo bom? Beleza? Mais uma aula de história. Vamos tratar da mineração e resistência à escravidão no Brasil colônia. Trouxe uma imagem que vai mostrar pra gente, que mostra pra gente o que será a nossa aula de hoje. Nós temos aqui um minerador, né? Está extraindo do leito desse rio o ouro que está misturado com argila, cascalho. Por isso nós chamamos esse tipo de ouro de aluvião, que precisa ser lavado, passar por um processo de lavagem. Nós temos então esse carinha trabalhando de forma livre e autônoma, é um faisqueiro, era assim que era chamado na época. Hoje, garimpeiro, tudo bem? Pode passar? Temos então 3 objetivos na aula de hoje. Retomar de forma breve o início do processo de colonização portuguesa no Brasil. Vamos falar rapidinho do período pré-colonial, que é o início da colonização. Ou melhor, o tempo em que Portugal não começa efetivamente a explorar o nosso país. É o primeiro ciclo econômico, o ciclo do pau-brasil, a extração do pau-brasil, período pré-colonial. Reconhecer a importância dos movimentos de resistência à escravidão, seja ela indígena ou africana. Segundo objetivo, vamos falar de alguns movimentos contra a escravidão, movimentos indígenas e movimentos africanos. Bem rapidinho. O nosso terceiro objetivo, conhecer um pouco das primeiras formas de extração do ouro no Brasil colônia. Naquela imagem você podia notar a primeira forma de extração de ouro através da exploração no leito, na margem dos rios, tá bom? Pode passar? Estamos fazendo uma viagem pelo tempo na história do Brasil. Eu trouxe essa imagem que é muito sugestiva, muito bacana, que mostra pra gente o nosso movimento de ir até o passado. Olha esse trilho, né? É como que um trem invadindo o tempo, fazendo o relógio andar para trás. E como é possível, na nossa disciplina de história, voltar no tempo? É possível fazer isso analisando documentos históricos, fontes históricas. Nós chamamos de evidências, vestígios humanos ao longo do tempo. Cartas, fotografias, diários, pinturas da época, por exemplo. São fontes que, pela nossa análise, pela nossa investigação, nos levam até o passado. Isso que faremos. Pode passar? Nosso país foi conquistado em 1500 pelos portugueses. No século XVI, os países disputavam poder através de suas conquistas e de negócios, principalmente desenvolvidos em suas colônias. A América começou então a ser colonizada no século XV, mas não foi só Portugal que explorou esse grande território que é a América. Olha, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Nós temos a presença de ingleses, a presença de franceses, espanhóis, também holandeses, inclusive no Brasil, na região Nordeste. Então, veja, a América foi explorada não só pelos portugueses, mas por outras nações. Tudo bem? Pode passar. Como os portugueses não encontraram metais preciosos na América Portuguesa, ouro e prata, exploraram o pau-brasil. É o período pré-colonial, de 1500 a 1530 mais ou menos, período em que os portugueses, se servindo do trabalho dos índios, extraem o pau-brasil. Do pau-brasil se extrai uma substância responsável pela produção
de uma tinta, né? Tingimento de tecidos, além da fabricação de utensílios móveis, tá bom? Para isso serviu o pau-brasil. É o nosso primeiro momento, né? Na história do Brasil colônia, o período pré-colonial. Pode passar? Posteriormente, né, após esse período da extração do pau-brasil, nossos colonizadores investiram nas terras brasileiras, plantando a cana-de-açúcar. Eu trouxe para vocês aqui uma imagem que vocês já conhecem. Essa é uma parte de um engenho. O engenho é a fábrica do açúcar. Temos aqui a moenda, né? A cana está sendo espremida, olha só, transformada em bagaço e dela sai um caldo, né? Um melaço. Depois esse melaço ele vai ser tratado, purificado, não é? Vai ser fervido e transformado em açúcar. Então, após o ciclo do pau-brasil, temos o ciclo da cana. Não pensa você que o pau-brasil, nessa época, aqui no século XVI, XVII, tinha deixado de ser extraído pelos portugueses. Pelo contrário, nós temos na história do Brasil essa convergência, né? Ao mesmo tempo que você tem o açúcar sendo produzido, né? Você tem outros produtos, né, que circulam, né, que fazem parte desse processo de exploração. O pau-brasil apenas deixou de ser a referência. Agora, o português se enriquecia com o açúcar. Pode passar? Porém, nem toda história tem um final feliz. Essa grande economia açucareira, né, séculos 16 e 17, entrou em decadência no final do 17. E a Holanda passou a dominar esse comércio. Com isso, a coroa portuguesa precisava de uma alternativa, buscando melhorar sua economia. Eu trouxe para vocês mais um mapinha que mostra as Antilhas, essas ilhas da América Central, onde a Holanda começou a produzir o seu próprio açúcar. Detalhe, o açúcar no Brasil, ele era financiado pelos holandeses, dinheiro da Holanda aqui no Brasil. Eles eram responsáveis pela distribuição, pela comercialização do açúcar na Europa. Eles sabiam muito bem o trabalho sobre o açúcar. E olha que interessante, nós temos uma América anglo-saxônica, só para vocês relembrarem, eu acho que eu falei com vocês sobre isso. Porque a colonização aqui é de origem anglo-saxônica, por exemplo, colonização inglesa na América do Norte. Nós temos aqui, por outro lado, a América Latina. A América Latina, que está aqui, a América Portuguesa, a América Andina, a América Platina. Essa América foi colônia de portugueses e espanhol em sua maioria. Por isso, América Latina. Então, temos uma América Latina e uma América anglo-saxônica. Pode passar? Desde sua chegada ao Brasil, os portugueses buscavam encontrar metais preciosos, ouro e prata, e investiram em muitas expedições em busca desse material tão desejado. A partir desse momento, você irá viajar um pouquinho mais pela história e saber como aconteceu a mineração. Mineração no Brasil é o trabalho de extração do ouro, exploração e extração do ouro. Essa imagem é muito famosa, é uma imagem que mostra, você vê escravos negros, muito utilizada a escravidão negra, mas não só, também indígena, nas minas de ouro. Olha só, pode passar? Mas você sabe o que é mineração? Pode passar. A mineração corresponde a uma atividade econômica e industrial que consiste na pesquisa, exploração, lavra, que é a extração, e beneficiamento de minérios. Olha que imagem impressionante. Minério de ferro. Olha só o buracão, né, que esses mineiros abriram, né, no solo.
O minério de ferro é encontrado numa rocha. Então, mineração é um trabalho de extração de minérios que se encontram no subsolo em rochas, tá bom? O minério de ferro está entre os minérios mais vendidos do Brasil, tá bom? Exportados para fora, claro, para outros países. Pode passar? Bom, minério então, mineração é a extração de minerais ou minérios. Que são minerais? Compostos químicos naturais, inorgânicos, não têm vida, comumente apresentados sob o estado sólido. Sólido, 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 mas também podemos encontrá-los em outros aspectos, como o petróleo. Então nós temos o ferro, minério de ferro, olha só, a rocha, né? De onde se extrai esse minério. Bauxita, também é um metal. Da bauxita você produz o alumínio, que é um metal mais leve que o ferro. Nós temos o petróleo também encontrado no subsolo e o ouro, né? Que é o tema da nossa aula de hoje. Pode passar? A descoberta do ouro, ultrapassando o limite de Tordesilhas. Lembra quando a América havia sido descoberta em 1492. 2 anos depois, portugueses e espanhóis se reuniram e assinaram o Tratado de Tordesilhas, as terras que seriam descobertas a leste daquela linha imaginária, que é o Tratado de Tordesilhas, pertenceriam a portugueses, e a oeste da linha pertenceriam, né, as terras descobertas aos espanhóis. Os espanhóis se deram bem nessa história. De acordo com a linha divisória estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, a maior parte do que é hoje o Brasil pertencia à Espanha. Mas isso não impediu os habitantes de avançar para o interior do território. Olha só, colonos, né, brasileiros indo em direção ao interior, caçando índios. Olha só, índios como carregadores, né? Obrigados a esse tipo de trabalho. Os índios, como conheciam bem os caminhos nas matas, abriam caminhos muito facilmente, né? Foram usados por esses caras, né? Então, os colonos aqui no Brasil, portugueses, não reconheceram mais o Tratado de Tordesilhas e avançaram para o interior do nosso território, do nosso Brasil. Pode passar? Mais tarde, os colonos começaram a planejar expedições para procurar minas de ouro, prata e pedras preciosas. Também foram organizadas algumas expedições para procurar escravos que fugiam das fazendas e formavam quilombos. Eu estou lendo um livro muito legal que fala sobre a escravidão no Brasil. Escravidão africana. Aqui você tem um mapinha da África e um mapinha aqui do Brasil. Se eu abrir essa capa, dá um mapa muito grande, muito bacana. Mostra aqui o Oceano Atlântico, esse canal de comunicação entre africanos e brasileiros, né? Ou habitantes do nosso território, né? Que formariam o povo brasileiro na mistura de raças, né? E o título desse livro é muito legal. Escravidão e liberdade. Aonde existe escravidão, existe luta pela liberdade. E os quilombos representam esse combate dos negros africanos contra o sistema da escravidão. Os quilombos, no passado, constituíram-se em locais de refúgio de escravos africanos e afrodescendentes em todo o continente americano. Não tinha só negro africano, também tinha índio, também tinha homem branco. Pode passar? Palmares teve cerca de 20.000 habitantes. Foi chamado de Quilombo dos Palmares, porque foi construído em uma região que possuía um grande número de palmeiras, na região nordeste, tá bom? Na região de Alagoas. Nós temos aqui Zumbi dos Palmares, líder, né? O maior líder desse grupo, desse quilombo, o maior quilombo, o maior refúgio, né? De escravos
na época do Brasil colônia. E você vê que aqui existia uma forma de vida, uma forma dos negros expressarem a sua cultura, jogos de capoeira, etc. Tá bom? Então, aonde há escravidão, há luta, combate contra a escravidão. Pode passar? No dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, comemoramos no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Aqui está Zumbi. Lembrar a resistência do povo negro para avançar na luta por uma sociedade livre de toda forma de opressão. Então, nesse dia, nós comemoramos a consciência negra, porque foi nesse dia que Zumbi foi morto, né, por um bandeirante que eu vou mostrar para vocês agora. Pode passar? As expedições que penetravam no interior da colônia foram organizadas em sua maior parte por grupos de paulistas. As chamadas bandeiras eram esses movimentos em direção ao interior do Brasil, em busca de ouro e de índios. Os membros dessas expedições, os chamados bandeirantes, foram os maiores responsáveis pela conquista do sertão brasileiro. Quando eu me refiro a sertão, quando eu digo sertão, me refiro ao interior do Brasil e não ao sertão do Nordeste, né? Aquela região que eu mostrei para vocês, semiárida, né? Muito seca, pouca chuva, etc. Você tem aqui um movimento das bandeiras. Olha os bandeirantes, índios sendo escravizados, usados para o trabalho de desbravar a mata, entrar, né, no meio dessa mata fechada e densa. Eles conheciam os caminhos, né? E você vê aqui esse movimento em direção ao sertão do Brasil, em busca de ouro. Pode passar? Uma grande bandeira era formada por um ou dois bandeirantes experientes, alguns jovens de origem portuguesa, vários mestiços e centenas de indígenas escravizados, usados como guias, carregadores, guerreiros e cozinheiros. Mais uma imagem que você vê a presença dos bandeirantes, né, paulistas e os indígenas sendo obrigados ao trabalho, né? Pode passar? Esse cara foi o responsável pela morte de Zumbi. Domingos Jorge Velho foi um bandeirante paulista, célebre caçador de índios e de negros fugitivos. Liderou as tropas que destruíram o Quilombo dos Palmares. Não me lembro se foi ele mesmo que matou Zumbi, mas ele é o responsável pela destruição desse quilombo, desse lugar de refúgio dos negros, né? Mais de 20 mil negros. E o Quilombo dos Palmares lutou bravamente contra os bandeirantes, mas foi destruído por Domingos Jorge Velho. Pode passar? Os bandeirantes. Em 1600, enquanto a capitania de Pernambuco progredia embalada pela produção de açúcar, a capitania de São Vicente vinha perdendo força. Então, por falta de trabalho, parte da população vicentina subiu a Serra do Mar e aos poucos formou um povoado novo, São Paulo do Campo de Piratininga. São Paulo, a maior cidade brasileira, a capital bandeirante. E a vida em São Paulo no começo era muito simples. Você vê aqui 150 casas, 1.500 pessoas, mas com a descoberta do ouro, principalmente em Minas Gerais, São Paulo vai se transformar. Pode passar? O trabalho era quase todo executado por escravos indígenas, havendo poucos negros. Os colonos não tinham colonos. Os habitantes do Brasil, portugueses e os descendentes de portugueses, lembra, os portugueses também tiveram contato com
com índias, né, com negras africanas. Então os colonos, os brasileiros, eles vão nascendo dessa mistura entre portugueses, índios e negros. Então os colonos não tinham recursos para comprar escravos africanos relativamente caros. A necessidade de mão de obra para as lavouras fez com que os paulistas fossem os principais organizadores das bandeiras de aprisionamento de indígenas e das expedições em busca de ouro. Aqui você vê mais uma imagem, né? Um bandeirante tendo, né, a presença de indígenas. Então eles são caçadores de índio e exploradores de ouro. Pode passar? Esses são os bandeirantes. Bom, os negros ofereceram resistência, não aceitaram a escravidão. Os índios também. Olha essa batalha, a batalha de Mabororé. Essa batalha ela se deu entre índios guaranis contra os portugueses. É uma batalha histórica que marca a resistência dos índios contra o processo de escravização. Pode passar? A notícia mais antiga que se conhece da descoberta de ouro se relaciona à cidade de Taubaté, aqui de São Paulo, nosso estado. Mas foi em Minas Gerais, 1687, onde aconteceu a descoberta que levou, né, ao nome desse estado, Minas Gerais. Minas Gerais por conta das minas de ouro. E Minas Gerais, a exploração do ouro nessa região transformou a economia do Brasil de uma forma impressionante. Fez até mudar a capital, que era de Salvador, do Nordeste, e veio para o Rio de Janeiro, por conta dessa descoberta, né, do ouro na região sudeste. Pode passar? A notícia de que havia minas no sertão da colônia atraiu grande número de pessoas, não só do Brasil, como também de Portugal, o que trouxe conflitos entre paulistas e portugueses, paulistas nascidos aqui, né, no nosso território, brasileiros já, e portugueses. Eu trouxe para vocês esse mapinha que está mais ou menos pintado por mim. Olha só, eu destaquei a região Nordeste, né, era o primeiro eixo econômico, a principal região do país no comecinho da colonização. Nesse litoral, principalmente, o açúcar. Com a queda do açúcar, nós temos uma mudança de eixo econômico do Nordeste para a região Centro-Sul, né? E um pedacinho aqui no Mato Grosso. Metais preciosos e diamante encontrados aqui nessa região, Minas, Goiás e Mato Grosso. Então a economia que era voltada para essa região, agora está aqui, por conta da descoberta dos metais preciosos. Pode passar? A cada notícia de descoberta de ouro, um grande número de pessoas se deslocava para aquelas regiões, né, até então habitadas por indígenas. No Brasil, extraiu-se principalmente ouro de aluvião. Eram pedriscos de ouro misturados a argila, areia e cascalho, depositados nos leitos e nas margens dos rios. Por isso, ouro de aluvião. Estava misturado com argila, areia e cascalho e era necessário fazer um processo de lavagem. Essa imagem, essa gravura de um pintor alemão, Rugendas, do século XIX. Aqui o trabalho escravo, né, nessa mina, e você vê esse trabalho com uma técnica não muito apurada, né, porque tá fácil, né, de você extrair o ouro. Nós vamos ver que depois desse primeiro encontro do ouro, nós temos a formação de minas de fato. Aí o trabalho é mais difícil e perigoso. Pode passar? Para obter o ouro, os trabalhadores em geral, escravos, né, usavam a bateia, um tipo de peneira de madeira bem grande, né, e tem um furo no meio dela. Eles com esse movimento vão tirando, né, a argila, o cascalho que está misturado, né, com as pedrinhas de gelo, tá bom? Pode passar?
Na mineração, ou seja, na obtenção de ouros nas minas, usava-se principalmente o ofício de negros escravizados, vindos da África. Não só negros africanos, também índios, mas principalmente negros, tá bom? E o trabalho nas minas era ainda mais cruel que o trabalho nas lavouras canavieiras. Moçada, essa é a nossa aula de hoje. Eu não corrigi as atividades de vocês ainda da sexta passada. Vou corrigir hoje todas, tá bom? E tive um probleminha. Vou deixar tudo prontinho, tá bom? E preste atenção na nossa atividade. Até mais!